Boa noite, pessoal. Shalom. Sejam bem-vindos. Bom, espero que a expectativa, de vocês aí referente à live esteja a mil, que a gente está com grandes expectativas, para aquilo que o Senhor, tem para fazer e falar conosco através da live de hoje, A gente está aí para compreender um pouco mais sobre tempos e estações, na verdade, calendário bíblico versus judaico, Ah, há tantas pessoas trazendo tantas visões, Para você que não conhece muito acerca do Instituto, até que o apóstolo Éder entre aí, vou apresentar para vocês um pouquinho sobre o Instituto, O Instituto se chama Avança Judá, Trabalhamos aí ativos no Ministério de Cura, de Libertação. Temos aí vertentes, que trabalhamos dentro do campo de restauração sexual, libertação financeira, libertação infantil. E de agora para frente vocês vão ter uma série e uma sequência de lives, com algumas pessoas que são referências dentro da área da libertação. Bom, perguntando aí, se a live vai ficar gravada, a gente vai tentar salvar, tá? Para as pessoas terem acesso depois. Bom, Pastor Rony, sejam bem-vindos. Márcia, Ricardo, eu fico observando esse povo aí, Tudo filho espiritual do apóstolo Éder, Bem, talvez você já tenha uma visão, um pouco mais clara, ou talvez para você ainda tenha sido um grande desafio compreender qual que é essa diferença do calendário bíblico, do calendário judaico, o que a Bíblia diz acerca disso, o que a Bíblia aponta acerca de tudo isso. E hoje nós queremos te trazer uma clareza maior acerca de tudo isso. Será que temos judaizado a igreja? Será que vem de uma doutrina, uma nova doutrina sobre a igreja de hoje? Precisamos compreender os tempos? Não precisamos? O que a Bíblia nos diz acerca disso? Há muitas opiniões sendo formadas, Mas eu acho que a opinião do homem precisa se calar mediante aquilo que a verdade vem sendo liberada através da palavra de Deus, E hoje nós queremos caminhar com vocês dentro dessa verdade. Bom, queridos, se o som estiver bacana, vocês vão sinalizando aí, tá bom? Questão do som, questão da imagem, tá? Se vocês quiserem aí, deixar perguntas para ao longo do tempo a gente ir fazendo, tá? Não deixem de compartilhar, Compartilha aí com o seu povo, E vamos junto aí, avançando no reino de Deus. Bom, eu queria começar falando um pouquinho, Vou deixar esse assunto para discorrer quando o apóstolo Éder chegar, só para a gente começar a compreender um pouco as escrituras de Deus, Para você entender o nosso propósito com a live de hoje. O que a Bíblia nos diz, acerca disso? Salmos, capítulo 90, versículo 12 diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos um coração sábio. Então, a Bíblia já nos aponta uma responsabilidade hoje, de uma compreensão maior acerca do tempo. Bom, queridos, você que ainda tem dúvidas sobre como funciona, toda a questão do Instituto, os nossos cursos, temos cursos de libertadores adulto, libertadores infantil, temos trabalhado aí com o Ministério da Libertação já tem um tempinho, Temos cursos sobre tronos, tribos, ativações proféticas, temos cursos só voltados para o campo de prisões, Talvez vocês gostem dessa área, Quem trabalha com libertação é um pouco suspeito, Para falar, sexualidade, seminários, Se você tiver qualquer dúvida referente aos nossos trabalhos, é só entrar em contato conosco. Bem, eu queria te chamar você para um tempo de oração, Eu sei que muitas pessoas acabam entrando nas lives, E dentro de tantos afazeres, mas eu queria te chamar você para deixar um tempo agora, Para a gente entrar na presença do Senhor, para a gente orar em prol de tudo aquilo que o Senhor tem para liberar em nossos corações na noite de hoje. Amém? Feche os seus olhos aonde você estiver. Não deixe de orar comigo, tá bom? Somos um corpo. A internet hoje se tornou uma arma
mas eu falo assim, uma arma neutra. Neutra onde nós podemos converter para o reino de Deus ou para o império das trevas. E há tantas entidades que tentam transitar dentro das linhas de comunicação, né? Linhas de internet e aí em diante. E nós queremos hoje, né, entrar em guerra com vocês dentro desse primeiro momento, selando o ambiente da sua casa dentro de todas as dimensões, selando as vias de comunicações, estabelecendo o reino de Deus. Amém? Então feche seus olhos. Pai, nós queremos clamar ao Senhor na noite de hoje. Sabemos, ó Pai, que todas as coisas têm cooperado para o bem daqueles que amam o Senhor. Se estamos aqui, ó Pai, podemos declarar Ebeneze, até que o Senhor tem nos sustentado. O Senhor tem adestrado as nossas mãos para a batalha, os nossos dedos para a guerra. Pai, nós clamamos ao Senhor e nós declaramos, ó Pai, todo este ambiente selado. A terra, a água, o fogo, o elemento éter, as vias de comunicação, as linhas leis, as vias de internet, os pontos de acesso. Nós proibimos toda a interferência das trevas, todo o acesso espiritual do império das trevas que tentam passear, trazer distorção da palavra, Pai. E enquanto a Tua palavra, Pai, está sendo liberada, que o Senhor, ó Pai, possa abrir os nossos ouvidos espirituais, que as sementes venham ser lançadas em terras, ó Pai, fértil diante do Senhor. Levante, Senhor Jesus, muros de fogo ao nosso redor, muros de proteção, ó Pai, quebrando toda interferência cósmica, toda interferência dos tronos que tentam se opor, ó Pai, à live de hoje. Sabemos que para muitos falar sobre este assunto é desafiador. Fortalezas foram criadas, doutrinas, ó Pai, foram criadas para que as pessoas não compreendam a verdade da Tua palavra. Mas hoje, ó Pai, nós liberamos uma palavra profética, ó Pai, que sobre os muros, os Teus filhos, ó Pai, hoje, eles estão aqui, eles são ramos frutíferos, ó Pai. Então nós declaramos, ó Pai, que passarão por cima dos muros, passarão por cima das limitações, passarão por cima, ó Pai, das fortalezas mentais que foram construídas ao longo do tempo. Nós declaramos, estabelecemos, ó Pai, o Teu reino. Pai, nós clamamos ao Senhor para que o Senhor envie os Teus anjos, anjos ministradores, ó Pai, delegado em favor do nosso ministério, anjos de guerra, ó Pai, a começar a entrar em batalha em favor do Seu povo nas regiões espirituais. Anjos, ó Pai, de alta hierarquia a nos proteger. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Apóstolo Eda aí, né? Entrou, já está aí conosco, né? Vou tentar liberar aqui, né? O acesso dele. Bom, queridos, não deixe, tá bom? De compartilhar, compartilhe aí. Shalom, shalom, querido! Shalom, shalom, apóstolo. Tudo bom? Tudo jóia? Seja bem-vindo ao nosso espaço, né? Eu expliquei um pouquinho aí para a gente nos apresentar, né? Aí na presença do Senhor. Falei um pouquinho do Instituto. Para quem conhece a gente mais tempo, sabe, né? A nossa cobertura anterior, apóstola Gisele, Guto, mulher de Deus. Como se diz o apóstolo, né? Mulherão de Deus. Nos sentimos tão honrados por toda a temporada que passamos com ela, né? Vivemos assim tempos extraordinários e todo o legado dela que foi passado, né, para nossas vidas através de conhecimento nos enriqueceu muito. Mas hoje também temos sido honrados, né, por ter o Senhor em nossas vidas como cobertura. O pessoal pergunta aqui, quem é a cobertura do Instituto? É esse cara aí, né, com cara de leão. Cara de leão. Verdade. Oh, Jesus. Pessoal, vamos falar um pouquinho sobre o calendário bíblico versus judaico, né? Há tantas coisas sendo faladas. As pessoas, né, apóstolo, pensam assim, tá judaizando a igreja, não estão compreendendo o propósito, né?
infelizmente, né, a gente percebe que as pessoas têm vivido uma mentalidade cativa por falta de compreensão, né? E eu queria, né, deixar o senhor ir falar. Hoje eu quero mais ouvir, né? Sei que tem muita vida de Deus aí pra gente, eu quero aprender também. Amém. Querido, para mim é uma honra, é um prazer estar com vocês, é uma alegria poder agora fazer parte da história do Instituto Avanço Ajudar. E, e é com muita alegria que a gente pode entrar hoje ministrando, liberando. E esse é um tema muito, muito, muito importante a respeito do calendário de Deus, o calendário bíblico, o calendário onde nós olhamos todos os processos da obra e dos feitos de Deus sobre a terra. Deus tem um calendário e isso é o que nós queremos falar hoje. Nós queremos entrar aí dentro desse contexto, né, dos calendários. Amém? Como eu creio que já foi apresentado, meu nome é Éder Gregório, eu moro aqui em Mato Grosso, na divisa com Rondônia, bem ali, bem pertinho, e sou casado com a Luciana, temos 18 anos de casamento já pastorei também há 18 anos, e hoje faço parte do Conselho Apostólico Brasileiro, juntamente com alguns outros apóstolos. Temos uma rede de ministério, temos uma igreja também local, então nós pastoreamos. E hoje estou sendo mentoreado, coberto dentro de uma paternidade pelo apóstolo José Garrido e a apóstola Lúcia Garrido, e tem sido um tempo muito bom. Então eu creio que vai ser hoje uma temporada top das galáxias, onde nós vamos entrar. Amém. Então a primeira coisa, pode falar. Eu vou deixar o senhor falando, mas eu queria combinar o seguinte. Hoje o meu papel aqui, eu vou ser meio que assim, eu vou te confrontar. Amém. Faz isso. Eu vou te fazer perguntas, porque eu acredito que dentro da live há muitas pessoas que têm vivido talvez um desafio dentro dos seus ministérios, por eles não conseguirem compreender o calendário bíblico. E quando lança uma festa bíblica, às vezes são tão atacados por pensar que está judaizando. Então hoje eu tô aqui mais ou menos para aprender, para te fazer umas perguntas assim, tá? Beleza. Eu vou só um pouquinho, eu vou sumir da câmera aqui, eu vou pegar o meu computador, porque eu vi que tava faltando alguma coisa aqui, foi meu Deus, tá faltando meu computador. Só um pouquinho, 2 minutinhos. Queridos, enquanto o apóstolo Éder se organiza aí, tá bom? Vai compartilhando com o pessoal, né? Se você tiver dúvidas, perguntas, pode ir deixando aí. A gente vai tentar salvar a live, tá bom? Para vocês terem acesso posteriormente, tá? Hoje, com a nossa live, né? A gente não tem o objetivo de judaizar, né? Mas ensinar os princípios da palavra. O povo tem padecido por falta de conhecimento, né? E dentro desse campo de calendários, há muitos trazendo opiniões, né, pessoais, mas também não tem buscado do Senhor ter uma compreensão maior referente ao assunto, né? Hoje nós vamos caminhar com a palavra. Deixa aí sua Bíblia, né? Não simplesmente ouça, mas caminha conosco aí dentro da palavra. Bom? Tá bom o som ou tá ruim? Tá bom. Aqui tá tranquilo. Amém. Então tá. Seria interessante, eu posso já começar já? Pode ficar à vontade. Eu quero já entrar dentro disso que foi falado, o judaizar a igreja. E eu quero trazer aqui então já uma diferença entre o judaizar e entrar nos princípios da palavra. E isso é importante para nós. Essa mentalidade de se eu estou judaizando ou o que eu estou fazendo. Veja, queridos, a igreja ela passa por alguns processos. A igreja ela teve
ela teve alguns pontos, a igreja teve, na verdade, alguns pontos principais desde do tempo dos primeiros apóstolos, e todas as coisas foram, então, correndo. O meu som está baixo? Isso, o pessoal está comentando que está um pouco baixo. Aqui está o máximo meu aqui. Aqui está tranquilo. Tranquilo? Tá tranquilo. Então, assim, a igreja, quando ela sai dos primeiros apóstolos, quando ela sai ali dos 12 apóstolos, ou da igreja, que nós chamamos de igreja primitiva, mas eu não gosto, eu gosto de colocar aí como a igreja do primeiro século, a primeira igreja, eles estavam dentro de um contexto de a esperança de Israel. Eles estavam agora servindo e, na verdade, tendo a revelação da esperança que eles sempre tiveram, que era a vinda do Messias, do Deus encarnado, que é Jesus, como ele vem. Então, eles estavam completos. Então, o Deus de Israel, a igreja nasce em Jerusalém, com 12 apóstolos judeus, e ali começa, então, o que nós chamamos igreja, ou o cristianismo, com um Deus, com um Messias judeu também, como nós vemos claramente quando ele fala em João 4, que ele diz, quando ele está confrontando ali a mulher samaritana, e ele diz assim: vocês adoram o que vocês não sabem. Nós, os judeus, adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Então nós vamos ver aí a era dos primeiros apóstolos. Eles vêm pautado com essa raiz hebraica da fé. E é muito interessante. A raiz hebraica. O que é a raiz hebraica da fé? É a raiz de todos os mandamentos, ordenanças, mitzvahot, né? Como que eu posso dizer? Leis, ordenanças, leis, mandamentos, estatutos, ou seja, tudo aquilo que Deus deixa ali no Sinai, aquilo foi a vontade de Deus e o estabelecido para todo homem. Aquilo não foi para Israel. Aquilo ali é o modo de conduta de todos os seres humanos que querem andar com Deus. Isso é a justiça. O que está equivocado aqui é quando a igreja ela passa, então, dos primeiros séculos ali, ou dos 12 apóstolos, ou dos apóstolos ali, nasce, então, o que é chamado na nossa teologia dos os pais da igreja. E quem são os pais da igreja? Os pais da igreja agora são os sucessores que se converteram com a pregação do apóstolo Paulo, se converteram, podemos dizer assim. Eles começam a mesclar a igreja com a filosofia grega. A Grécia, então, começa a ser o ponto máximo ou ponto culminante de tudo aquilo que se torna cristão. Então, o apóstolo Paulo vai para os gregos e nessa ida dele, o que acontece? Ele passa agora, dentro desse cunho agora, esses homens que eram filósofos, seguidores de Platão, Aristóteles e tudo mais, eles passam agora a deixar... Irmãos, isso daqui é teologia, isso daqui eu não estou inventando. Isso daqui não é nada obscuro. Todas as pessoas que fizeram teologia vão saber disso. Eles passam a fazer o quê? Agora, como diz, os primeiros apóstolos, eles se tornam intocáveis, ou seja, eles são colocados no pedestal, e agora vem a era dos mortais, né, assim dizendo. Então ninguém se achega igual àqueles apóstolos, e agora vem a era dos mortais, que agora se tornam os pais gregos, que eles passam a escrever e colocar agora a base dos pensamentos de Aristóteles como o fundamento principal da fé. Veja, esses dias eu estudando um livro de teologia, é muito interessante, eles colocam isso. Há uma mescla que agora eles dizem o seguinte, principalmente Tomás de Aquino, que foi um dos grandes, considerado um dos grandes teólogos dessa era, né, apostólica, assim dizendo, dos pais da igreja, ele diz assim, se você não entender os pensamentos gregos e a filosofia grega, você nunca conseguirá entender o evangelho.
Ou seja, a igreja agora sai da base de Sião e vai para a base da Grécia. E agora, na Grécia, ela passa a estender. Ou seja, o pano de fundo é o que nós temos que entender do cristianismo. Qual é o alicerce que nós estamos fundamentados? Nós estamos fundamentados no alicerce da revelação de Abraão. Abraão teve uma revelação e depois ele veio indo. Nós vemos Moisés, que tem a lei, depois nós vamos ver todo o povo de Israel, e de Israel, então, nós vamos ver o Messias vindo, alcançando todas as nações, e aqueles que não eram filhos se tornam filhos, porque fomos enxertados, como diz o apóstolo Paulo, e aí nós, então, temos essa nação santa, que é agora os que estão em Cristo Jesus. Porém, a igreja, ela passa de ter o pano de fundo Sião e passa agora a ter o pano de fundo Grécia. Depois dos primeiros apóstolos, tudo se tornou Grécia. Ou seja, Grécia e os pensamentos gregos se tornaram a base de ensino de toda a igreja. E aí, então, entra-se depois um outro período chamado período medieval, que esse período medieval, ele é tratado, e aqui nascem os tratados teológicos. Os grandes tratados teológicos nascem no período medieval, aonde nasce uma coisa chamada escolástica. O que é escolástica? É a escola dos pensadores filosóficos. Irmãos, aqui nasce, então, a filosofia cristã. Então, o cristianismo passa a ser filosófico. E aí eles passam, então, a trazer um monte de argumentos, um monte de, como que eu posso falar, de pensamentos, porém não práticos. Só pensamento. Um dos maiores quadros pintados da escolástica foi quando foi uma discussão que eles tiveram, né? Ou seja, que eles entravam para discutir. Aqui é a ênfase do pensamento grego-romano, pensamento filosófico, discussão. Por quê? Porque dentro do pensamento romano, grego, não existe uma verdade absoluta. Existe a verdade, que é a verdade que está sendo agora, enquanto não vir outra verdade. Depois que uma outra verdade sair, essa verdade não é mais verdade, porque a outra verdade é a verdade. Então não existe uma obediência absoluta. Então, no caso, é uma contaminação. Né? Sim. A igreja, dentro desse desenvolvimento, passou por uma contaminação. E talvez pessoas podem ter uma mentalidade assim: eu converti, Cristo tem governado a minha vida, mas talvez Cristo nunca foi a verdade da vida dela. Não. E até no princípio da adoração, né? O Senhor fala muito que a adoração não é uma música, mas é a verdade vivida. Então, na verdade, a pessoa talvez nunca nem viveu o princípio da adoração, justamente por conta de não conhecer a verdade que é Cristo. Sim. E dentro... Sabe o que ele está dizendo? Quantos anjos... Apóstolo, aqui tá travando um pouco. Pessoal, aí tá travando? Tá travando aí? Aqui tá dando uma travadinha. Já tá ok. Ok? Então, o maior quadro da escolástica é quantos anjos dançaria na cabeça de um alfinete. Ou seja, essas seriam as máximas da teologia filosófica. Então ficava aquela filosofia. E a igreja, então, nós vamos ver, de 325, quando Constantino entra e ele passa a fazer a reforma, e aí você vai ver que houve diversos concílios, e um dos concílios foi o concílio de Nicéia, onde eles passam a proibir a igreja a andar junto com Deus. Então, está proibido. Então, aqui começa, então, a separação Apóstolo, da igreja. O pessoal tem compartilhado que está travando. Será que... Eu acho que deve ser a internet do senhor, alguma coisa aí. O senhor consegue dar só uma conferida aí? Aqui... Como que tá aí agora? Tá melhor? Tá ok. Então, a igreja de 325, depois desses concílios, ela passa, então, a
fazer essa separação. Aqui começa, então, fazer a separação. Igreja e judeus estão separados, aonde agora os pensamentos hebraicos não podem mais ser aplicados na igreja, e a igreja começa agora a andar nos parâmetros gregos dos filósofos que eram considerados pais da igreja. Então nós vamos ver Aquino, nós vamos ver Agostinho. Agostinho foi um dos caras mais filosóficos que existiu, adorador mesmo, ou seja, ele andava com Platão, andava com Aristóteles, que foi uma das mesclas, ele andava com muitas coisas, então ele mescla. E aí começa, então, toda a contaminação. Há um texto muito interessante, e eu quero ler 2 textos só para basear fechar isso daqui, e aí depois você entra aí na pergunta. Um texto é Zacarias 13. Perdão, Zacarias 9:13. Se não falha a memória, deixa eu ver aqui. Zacarias 9:13. Porque para mim curvei Judá como um arco e o enchi de Efraim. Suscitarei a teus filhos, ó Sião, contra os teus filhos, ó Grécia, e te porei, ó Sião, como a espada de um valente. Então veja aqui que o Senhor levanta os filhos de Sião contra os filhos da Grécia. Então há uma... É forte, Brasil. Há uma guerra aí, né? Há uma guerra a ser travada. Os filhos de Sião contra os filhos da Grécia. E isso não é uma luta somente. Eu creio que isso é um contexto dos pensamentos gregos com os pensamentos de Sião. Eu fecho essa primeira etapa aqui falando o seguinte. O exemplo que eu dou, para mim, eu sempre conto isso daqui, que para mim foi muito claro, para eu entender toda essa questão dos pensamentos como base, foi o seguinte. Um dia eu estava baixando um programinha, eu precisava de um programa para o meu computador, e o meu computador ele trabalha com um sistema Macintosh. E aí eu abaixei o programa, abaixei e tal, mas quando eu fui rodar, não rodava. Mesmo que ele estava no meu HD, o programa estava dentro do meu HD, porém ele não funcionava. E aí depois eu fui ver que não era, o programa estava na versão Windows e o meu não estava rodando porque não é o Windows. E aí veio então o entendimento. Se eu não tiver com a base de pensamento Sião, mesmo que a palavra de Deus esteja dentro de mim, ela não funciona. Porque a base de processamento da palavra de Deus é Sião e não Grécia. Então, se eu estou na Grécia, dentro das filosofias grega-romana, mesmo que eu seja uma enciclopédia bíblica, mesmo que eu decore a Bíblia de capa a capa, a Bíblia não vai funcionar na minha vida. Por isso o apóstolo Paulo diz, transforme os teus pensamentos e renove pela mentalidade de Cristo para que você possa experimentar as coisas boas, perfeitas e agradáveis. Então a questão aqui é, por que o evangelho não funciona? E por que a Bíblia parece que não funciona? Porque nós estamos com uma palavra que roda no sistema Sião, tentando aplicar no sistema Grécia. Não vai, não roda, não funciona. De jeito nenhum. Né? Não roda de jeito nenhum. E só um último texto, que é Daniel 7. Daniel 7, ele fala dos 4 governos. Daniel ele está vendo, né, a mesma coisa que ele tinha visto na estátua de Nabucodonosor, mas agora ele está vendo 4 animais representando 4 governos. E o último animal, que seria o comando Grécia-Roma, ele viria trazendo algumas coisas. E ele diz assim, que o contexto desse sistema, está lá em 25, diz assim, proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará o santo dos Altíssimos
e cuidará em mudar os tempos e a lei. Veja, qual é o sistema Grécia? Ou o que o sistema Grécia faz? Muda o tempo, e em algumas traduções vai dizer as festas religiosas ou as festas bíblicas e a lei. Meu Deus. E foi o que exatamente aconteceu. Quando a igreja passa a ser agora sediada por Roma, as duas principais coisas mudam: o calendário e a teologia. Ou seja, não temos mais a teologia hebraica, temos a teologia romana. Temos agora, não temos mais a linha de pensamento Sião, mas sim Grécia. E não temos mais as festas que marca, a gente vai entrar depois, que marca esse tempo. Agora a gente tem outras coisas, outras festas que determinam os ciclos de Deus. Fantástico, né? Eu acho que aí já dá pra gente ter uma mentalidade, assim, uma visão mais abrangente acerca de por que tantas pessoas não conseguem compreender essas verdades e por mais que escutam, por mais que leiam a Bíblia, não conseguem acessar essa dimensão. Talvez ali, né, o aplicativo até foi baixado, mas a mentalidade está tão cativa, tão encharcada, que o CD não vai rodar, né? E há tantas pessoas que a gente tem vivido assim, que batem de frente até com a libertação. É o princípio, né? As coisas velhas se passaram, isso que tudo se fez novo, aceitou Jesus, tudo mudou. E tudo isso se encaixa dentro de uma mentalidade, né? A pessoa ela continua com a mente cativa. Mas minha primeira pergunta aí é o seguinte: deu para compreender toda essa contaminação, né? E uma visão de quanto as mentes têm se tornado cativas no dia de hoje. Agora, qual é a diferença do calendário bíblico do calendário judaico? Há uma diferença? Não há uma diferença? Tá. O calendário, o que seria o calendário bíblico e o calendário judaico? Na verdade, o que a gente tem que entender aqui é que o ano novo, para Israel, existe duas vertentes. Então, existe dois anos novos no calendário. O ano novo religioso, dado por Deus para Moisés em Êxodo 12, que ele diz assim: esse será para vocês o primeiro mês do ano. Então, aqui é o calendário, como que eu posso falar? O calendário de Deus começa aqui, nessa Êxodo questão. 12, Êxodo 12, 2. E existe o ano novo da criação. Então, existem dois começos de ano. E aqui entra o que parece que se perde. Então, existe o começo de ano bíblico, ou o começo de ano espiritual, e o começo de ano civil, que é o da criação. Quando a gente vai, então, para Gênesis, o primeiro mês de Gênesis, na verdade, é o 7º mês de Êxodo. Entendeu? Então, aqui que parece que dá uma confusão, né? Mas em Gênesis inteiro existe um começo de ano. Então, quando fala no primeiro mês, no 6º mês, em Gênesis, é uma coisa. Quando entra em Êxodo, fala o primeiro mês, o segundo mês, o terceiro, é outra coisa. Por quê? Porque agora dá uma diferença de 7 em 7 meses. E aqui eu já acho muito profético. Por quê? De 7 em 7 meses começa um ano novo, né? Então, 7, 7, 7, 7. Como assim? 6 meses no próximo ano novo. 6 meses no próximo ano novo. Olha aqui que interessante, queridos. O calendário civil, ele começa na primavera do hemisfério sul. E o calendário religioso começa da primavera do hemisfério norte. Ou seja, toda primavera Deus começa um novo ciclo. E é sempre na primavera o tempo de começar novos ciclos. É forte, Brasil. E, apóstolo, qual que é a importância hoje da igreja ter compreensão dessas festas bíblicas? Há uma necessidade de se envolver? O porquê se envolver? Se eu não me envolvo, como é que funciona? Por que eu preciso ou eu não preciso me envolver e participar dessas festas? Tá. Deixa eu te falar.
Você quer uma resposta dentro de batalha espiritual ou uma resposta mais light? Você sabe que a gente gosta da guerra, né? Oh, Jesus. Então vamos lá, queridos. Quando a gente começa a olhar para o nível de uma vida normal, vamos colocar assim, de um cristianismo normal, de olhando só para as coisas dessa terra, a gente vai ver que as festas se tornam só uma solenidade. E aí onde as pessoas falam assim, cara, você está judaizando. E realmente, porque aí muitos estão fazendo essa techuvá, estão fazendo essa volta e estão pegando os rituais. E isso é o ruim. Você pegar os rituais. Né? Os rituais. Entenda aqui, queridos. A festa, ela sempre vai ter dois propósitos. O memorial e o portal. Então, entenda aqui. As festas bíblicas, elas vão em dois propósitos. Memorial e portal. Memorial e portal. Por quê? O memorial é a lembrança. É fazer com que a tua alma nunca se esqueça de algo que aconteceu. O Senhor sempre, quando menciona as festas, é assim. Para que quando os teus filhos falarem, por que vocês estão fazendo isso? Vocês explicarão, por causa disso, disso, disso. Então, isso é o memorial. Então, todo ano nós temos que levantar o memorial. Todo ano. Mas como assim, apóstolo? Isso é fato. Por exemplo, em Moisés houve a libertação do cativeiro, ou seja, da terra do Egito. Na Páscoa. A Páscoa foi, então, a Pêssah, foi o dia da libertação do povo do Egito. E Deus disse, agora, todos os anos, vocês celebrarão. Ou seja, eles não foram libertos todos os anos. Eles foram libertos do Egito um ano só. Mas agora, todos os outros anos seria o memorial. Faça para que isso se levante como memória. E as memórias falam diante de Deus. Assim acontece também na Páscoa, Jesus. Então, quando ele faz, ali ele não está cumprindo, ele está completando. E esse é um erro de tradução muito forte. Quando a gente vê a palavra ali que ele diz assim, eu não vim para revogar a lei, eu vim para cumprir. A palavra grega ali é a palavra plero, que significa completar, tornar cheio. Então, não é eu vim cumprir, eu vim completar. Eu vim trazer o significado pleno de tudo isso que vocês fazem. E muda todo o contexto, né? Completamente. Completamente. Então, quando você pega aqui, você vai ver... Tem já Bíblias que vêm. A Bíblia judaica completa. Eu não sei se a King James fala, mas as Bíblias já estão praticamente colocando esse negócio, corrigindo essa palavra. Quer ver? Eu vou colocar aqui, porque eles falam assim, vocês falam isso porque vocês querem defender uma tese. Uhum. Vamos lá. Deixa eu só, eu vou fazer uma baguncinha aqui, só um pouquinho. Olha aqui. Deixa eu tentar mudar minha câmera. Aqui está a Bíblia. E eles aqui. Não pense que eu vim revogar a lei ou os profetas. Eu não vim revogar, eu vim cumprir. Mas a palavra aqui, original, é a palavra plero. Que significa preencher até o máximo, tornar cheio, completar, fazer abundar, fornecer ou suprir. Então ele está dizendo aqui, eu não vim revogar, eu não vim parar com esses negócios. Eu vim tornar agora a revelação plena. Por quê? Porque a lei em si não tira o teu pecado. A lei não tem poder de tirar o teu pecado. A lei, ele mostra o teu pecado. Só o sangue de Cristo. Então eu vim tornar cheio. Eu vim trazer a revelação e trazer a remissão. Você entendeu? Então quando ele coloca aqui, a gente vai ver que esse proceder de Deus aqui, desses calendários, dessas festas, você vai ver que essas festas, então, elas são o memorial e não é o ritual. Como eu disse, o problema é que as pessoas estão pegando agora e fazendo o ritual.
Os rituais das festas, sim, muitos estão contaminados, que agora são judaicos e não com a raiz hebraica. As pessoas não estão tendo a revelação das festas. E o outro, como eu disse, é o portal. O que é o portal? O portal é a oferta. Irmãos, toda festa bíblica, o maior cunho dela é financeiro. Se você vê em Deuteronômios 16:16, o Senhor vai dizer isso. 3 vezes vocês apresentarão diante de mim na festa dos pães asmos, que é a Páscoa, na festa das semanas, que é Pentecoste, e na festa dos tabernáculos, da cabana, que é o tabernáculo, e não aparecerão de mão vazia. Então, em tese, as festas bíblicas é o que nós precisamos para ativar a nossa economia para ser frutífera, tirando da mão de Cronos. Por isso que eu falei, você quer que eu fale brando ou você quer que eu fale mais coisado? Entendeu? Nós está tudo coisado aqui já. Então preste atenção, irmãos. Existe um espírito chamado Cronos, que é tempo. Tempo, ele não é uma marcação de relógio. O tempo é um espírito demoníaco que se corrompeu, ou seja, o tempo era um espírito que se corrompeu, que é o Cronos, que faz com que todas as coisas sejam comidas. Ou seja, Cronos é o comedor de matéria. O tempo é o comedor de matéria. Se você estudar a história de Cronos, ou Saturno, ou Moloque, você vai ver que é o mesmo. Então, quando você estuda, você vai ver que Moloque é o comedor de semente, comedor de filhos. Se você vê Cronos, Cronos também comia todos os seus filhos. Se você vê Saturno, também é comedor de semente. Então, o que nós vamos ver aqui? Que o tempo, ele está comendo a sua colheita. O tempo está comendo as suas coisas. Existe um tempo de plantar e um tempo de colher. E quando eu planto sem a bênção do Senhor, ou seja, fora de Cronos, fora do tempo da terra, de Cronos, eu nunca colho. Eu planto muito, porém eu colho pouco. Quando eu entro nos portais das festas, colocando nesses dias, que é um tempo de visitação, olha que interessante. Quando eu chamo Deus, ele vem. Mas quem convida serve à mesa. Então, o que acontece? Deus não disse, todo santo domingo você compareça perante mim. Toda quinta-feira você compareça diante de mim. Deus não falou isso. Mas espera aí, quem está convidando Deus? Sou eu. Senhor, nós vamos celebrar. E Deus vem. Por quê? Porque é um ajuntamento de filhos. Mas quem serve a mesa? Somos nós. Eu sirvo a mesa. Em que sentido? Eu chamo Deus e diz, Deus, vem se alegrar conosco. Porque agora eu estou aqui para dar. Eu dou minha oferta, dou minha adoração, dou minha gratidão, dou minha honra, meu louvor. Eu dou tudo. É um tempo de eu dar, porque eu estou convidando. Porém, 3 vezes ao ano, na verdade 7, mas 3 são os principais. 3 vezes ao ano, Deus chama todos nós para estar com Ele. Ele vai servir a mesa. Esse é o tempo onde eu entro em uma temporada de eternidade. Eu saio de Cronos e coloco a minha semente na eternidade. E aí Cronos não devora a minha colheita. Se você começar a ver as festas bíblicas, é para que eu tenha uma colheita abundante. Por isso eu planto muito e colho pouco. Porque eu não coloco a minha semente escondida de Cronos. E aí faz com que, então, as coisas não prosperem. Então, o calendário bíblico, na verdade, meu irmão, é mais uma guerra espiritual. As festas bíblicas é mais uma guerra espiritual do que simplesmente um ritual. Infelizmente, as pessoas não estão entendendo. E isso é tão importante compreender porque há muitos que batem de frente com as festas bíblicas, mas que vivem debaixo das festas dentro de grego. Então aí, se a gente pegar, né, toda essa questão as festas, né, como o memorial e o portal, é justamente isso que se levanta dentro das datas comemorativas, né? Aí vem São João, Halloween, Páscoa, Natal, isso é Dia das Mães, Dia dos Namorados, e que as pessoas pensam que não tem nada a ver. Aqui a gente tem o costume de falar que o nada a ver é o primo de Satanás, né? Porque tudo não tem nada a ver. Esses extremismos que vai gerando, né? Pega toda essa questão e acaba se tornando ritualística.
Ou senão a Sim. pessoa ela vira as costas para tudo aquilo que é bíblico, né? E se torna totalmente voltado para essa questão grega, né? Então, a gente tem até uma aula chamada ciclos, né? Datas comemorativas e os ciclos que se fecham. Porque às vezes as pessoas pensam o seguinte, ó, é só uma data comemorativa, não tem nada a ver. E se a gente pega esse princípio da mesa, dentro das festas, chamar o Senhor para sentar à mesa conosco, muitas das vezes, dentro dessa, todas as vezes, na verdade, né? Dentro dessas festas ditas populares, as pessoas chamam entidades e tronos para comer na mesa delas. Sim. E às vezes não tem uma compreensão, né? Ou às vezes tem até um pouco, mas tem nada a ver, né? Eu posso citar Apóstolo, aqui dois textos? pode sim. Olha que interessante. Em Levítico 23, 1 e 2, ele diz assim: Diz o Senhor a Moisés, fala aos filhos de Israel e diz: As festas fixas do Senhor que proclamareis serão santas convocações. São essas as minhas festas. Então as festas não são dos judeus. A festa não é do judeu, a festa é do Senhor. Então começa aqui. 2. Toda festa é uma santa convocação. É solenidade. Então toda festividade você vai chamar alguém para estar ali. A gente tem que entender isso. Toda festividade tem alguém que está sendo celebrado. Olha que interessante aqui. Outro texto, Números 10, 10. Números 10, 10, ele diz o seguinte, ele está falando das trombetas, o toque das trombetas de prata, em cima do holocausto. Ele diz assim, da mesma sorte, no dia da vossa alegria, nas vossas solenidades e nos princípios dos vossos meses, tocarei as vossas trombetas sobre os vossos holocaustos e sobre os vossos sacrifícios pacíficos, e vos serão por lembranças perante o vosso Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus. Então, olha que importante aqui. Era tocado em cima do holocausto, era tocada a trombeta, para aquela oferta não ser uma oferta, mas sim um memorial. Subia diante de Deus como uma memória. Mas muitos vão dizer, mas o apóstolo Paulo disse que muitos ficam nessas fábulas de tempo, de festa, de não sei o quê, usam esse tema, né? Mas é interessante que o próprio apóstolo Paulo, olha que contraditório. O próprio apóstolo Paulo decidiu ser preso, mesmo depois de uma profecia de Ágabo, que pega a cinta e diz: aquele dono, quem é o dono dessa cinta, ficará preso do mesmo jeito que eu estou fazendo. Ou seja, o cara prende Paulo com a cinta de Paulo, diz: se você for para Jerusalém, você vai ser preso. E Paulo fala: eu vou. Por que ele foi? Porque era uma das 3 festas bíblicas. Se você vê o contexto, Paulo foi para celebrar as festas. Paulo não perdia uma, porque ele é como um bom hebreu, ele estava lá. Um outro contexto, quando a gente vê aquela ressurreição daquele cara que cai da sacada. Se você pegar na Bíblia judaica, quer ver? Deixa eu pegar aqui. Deixa eu pegar aqui, só um pouquinho. Você lembra o texto? Me fugiu da cabeça aqui. Quando o Qual? cara, o Paulo Ah, diz, cai deixa o cara do cair. telhado. Cai. Ele cai Vou do... procurar aqui. Procura aí. Alguém consegue lembrar? Alguém que está assistindo Nós aí? está aqui Fala. procurando aqui. Atos 27, capítulo 20, versículo 7. Atos 20, capítulo 7. Apóstolo, Atos 20, do capítulo? Versículo 7. Do versículo 7. Tá. Deixa eu pegar minha Bíblia aqui. Na Bíblia Eutico, judaica, né? O pessoal aí tá compartilhando aí. eu acho uma tradução bem legal que eles colocam aqui. Atos 20. Alguém sabe?
Apóstolo, Atos 20, do capítulo 7 em diante. Não, versículo 7. Versículo 7. Ah, tá. Atos capítulo 20, versículo 7. Olha o que diz aqui. Você está com a Bíblia aberta aí? Sim, Lê aí na tua versão. a minha tá judaica aqui, né? Ah, Você quer judaico, normal? Aqui a gente tá cheio de versão. Anormal. Então vamos lá, vamos de King James aqui, ó. No primeiro dia da semana, nos reunimos com felicidade de partir do pão, e Paulo pregou ao povo, planejando seguir viagem no dia seguinte. Continuou falando até meia-noite, havendo muitos... Até qual versículo, apóstolo? Só até aí. Só tem? Então vamos lá. No primeiro dia da semana. No primeiro dia da semana, nos reunimos com felicidade de partir do pão. E Paulo pregou ao povo, planejando seguir viagem. Segura aí. Olha o que ele diz aqui. No primeiro dia da semana, Paulo se alegra no partir do pão. Por quê? Na judaica diz, no Matzah el Shabbat, Ei Shabbat, que é o quê? O partir do pão da saída do Shabbat. Então, como todo hebreu, eles celebram o início e o fim do Shabbat. Então, eles entram no Shabbat e saem do Shabbat. Ali eles partem o pão. Então, isso daí era 6 horas de sábado para domingo. E ele estava ali, quando ele está fazendo aquela partida de pão, Paulo só se estende um pouquinho, das 6 horas até meia-noite. Ou seja, uma estendezinha só no partir do pão ali, o cara dorme e cai. Então, o apóstolo Paulo, ele estava ligado. O que o apóstolo Paulo fala é os rituais que se criaram. E esse é o problema. Que aí é as ondas cabalísticas que entraram no meio das festas bíblicas, fazendo um distorcer das coisas. Então, o que nós temos que entender é que as festas é um memorial, é um portal. Porém, o que o apóstolo Paulo fala é dos rituais que estavam sendo criados nisso, que são os rituais cabalísticos, que até hoje tem, que nós temos que tomar muito cuidado com os tipos de celebração que nós vamos ter para não entrar na cabala. Meu Deus, é forte. E tem se tornado tão presente, né? Principalmente esse campo, assim, se a gente entrar dentro dessa visão de nova era, enfim, né? Tantas coisas aí no nosso meio. Eu queria só compartilhar com vocês uma passagem, porque quando a gente vem falando sobre essa verdade, toda essa contaminação, as pessoas têm em mente a distorção da palavra em pensar o seguinte, olha, mas traz paz no meu coração, né? Às vezes o coração da pessoa está tão minado, tão cativo, que talvez não seria a referência o coração dela ter paz, né? Mas olha só, Tiago capítulo 3, versículo 15 diz assim, essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Olha que profundo, gente. Então, tipo assim, é sábio, mas não vem do Senhor, não vem do alto. É terrena, humana, é animal e diabólica. Então, se a gente for até buscar, a gente encontra até uma parcela dos tronos aí que tem atuado trazendo toda uma atmosfera a nível de mentalidade, né? Sim. É Grécia, né? É. Apóstolo, me fizeram uma pergunta aqui, né? Na verdade, eu tô sozinho, não tá aqui só... A gente anda só em bando, né? Aqui, a mineira anda só no bando. Diz o seguinte, ó. Como ensinar isso para a igreja, né? Hoje, dentro de toda essa questão essa mentalidade cauterizada. Qual que é o seu conselho, né? Porque eu conheço um pouquinho da história do Senhor, né? Veio de um pastoreio, né? Tudo isso durante um tempo se tornou verdade em Deus na sua vida. Mas eu acredito que houve um desafio, né? Talvez aí dentro de todo esse novo que você recebeu da parte do Senhor. Mas tantos membros, né? Tem escutado todas essas verdades e qual é a direção que o Senhor traz para essas pessoas dentro de tudo isso? Como elas vão lidar com o seu ministério, a nível de mentalidade? Qual é o conselho do Senhor? Olha, a primeira coisa que eu entendi é fazer com que haja uma transição de Grécia para Jerusalém.
Eu creio que essa é a primeira coisa a se fazer. E isso você não se faz à força, e isso não é uma tarefa, isso é revelação. Então nós precisamos começar a tirar dos contextos todo o contexto Grécia e colocar Sião. Quando você começa a limpar essa fonte, quando você começa a limpar essas águas, automaticamente se torna impossível as pessoas ficarem dentro disso. Como eu disse, por exemplo, cada celebração, ela é uma celebração a uma deidade. Mas eu não sou, como diz aqui, eu não sou talibã. E eu vejo que esse é um contexto que me ajudou muito. Em que sentido? Eu não obrigo a ninguém. Eu ensino. Então, todas as festas, como começou, por exemplo, questão de festa, eu fui ensinando, mostrava contexto, mostrava fatos e falava, procura, vai procurar, vai estudar, porque a gente vai precisar estudar. O problema é que nós hoje somos simples, nós comemos tudo aquilo que nos dão. Então eu fui falando, tá, da onde saiu? Como eu disse, cada festa é uma solenidade. Exemplo, aonde veio os Dias das Mães no Brasil? Por que os Dias das Mães é comemorado em maio? Porque maio, o mês de maio, a palavra maio, você pode procurar lá. Maia, né? Isso aqui tá na internet, gente. É só procurar. Coloca lá, maio. Maio vem da deusa Maia, que era conhecida a mãe de todos os deuses, ou a Bonadeia, a boa mãe. E em maio havia duas consagrações. Maia era a deusa da fertilidade e da produtividade. Então existia duas consagrações, no primeiro dia e no meio do mês. No primeiro dia de maio, há uma consagração ofertando ou consagrando o início desse mês para uma boa produtividade, no meio do mês, que era a celebração em honra a ela. Olha que interessante. Em maio nós temos duas celebrações. Dia do Trabalhador, né, inexplicavelmente. Por que Dia do Trabalhador é 1º de maio? Por quê? Né? Quem já fez? Por que Dia do Trabalhador é 1º de maio? Né? Porque foi o dia que os sindicatos disseram, nós não estamos trabalhando. Não, querido. Porque é uma homenagem a Maia, que era a deusa da fertilidade e produtividade. Isso daqui só mudou para Dia do Trabalhador, porque não está lá Dia de Maia. Porque agora nós somos um país cristão que não adoramos, né, Maia, mas celebramos a festa dela. E Dia das Mães, que coincidentemente cai no dia da consagração da Bonadeia, ou Boa Mãe. Então, assim, a gente vai mostrando isso e fazendo o povo entender. Olha, gente, cada festa dessa daqui não tem nada a ver com a Bíblia. Na verdade, são festas pagãs que o povo está enrolado. Natal, aí eu fui começando a fazer isso. Olha, eu não celebro. E a igreja não vai celebrar. Eu, como pastor da igreja, eu não celebro. Mas se você quiser celebrar na tua casa, você junta a tua família, você coloca a tua árvore de Natal, você coloca o Papai Noel descendo. Mas quem era o Papai Noel? Gente, Papai Noel é São Nicolau. Você entendeu? Então, assim, eu fui mostrando e eu vou mostrando dentro disso. Olha, tá aqui. Essas são as bases históricas que tá aí para todo mundo ver. E aí fomos mostrando. E eu não celebro, mas se você quiser celebrar, você é livre. Festa de ano novo. Né? A virada de ano, essas coisas eu fui parando e a igreja foi parando de fazer e aí foi descontaminando. Chegou a ser tão natural para nós que passa a ser um dia normal para nós. Porque agora nós fixamos e entender de nos apresentar diante do Senhor quando Ele pede para ser apresentado. Então aí vai sendo trocado. Então o conselho é: não faça uma ruptura, faça uma transição. Mesmo se você, por exemplo, se você vai fazer uma descontaminação do corpo, você não pode ser brusco, porque o teu corpo está todo contaminado com porcaria. Então você vai, que eu chamo de detox, né? Você vai desintoxicando até você ficar agora só no natural. Então assim que acontece. No espiritual a mesma coisa. Tua alma está tão cheia de porcaria que você não pode ir rápido. Você vai fazendo o detox. Você vai parando de se alimentar dessas coisas da Grécia, vai se alimentando de Sião,
que chega um momento que é muito normal. Então, dia das mães, dia da mulher, dia disso, dia daquilo. Hoje, para nós aqui, pelo menos para minha casa, é tão normal que a gente não vive mais isso, nem lembra mais. Né? Lembra quando tá, que dia é feriado? Por quê? Porque é dia da... tá. Porque a gente está focado em outro calendário. Fantástico. É fantástico, porque ao longo do tempo toda essa mentalidade, né, contaminada, essa desconstrução, isso é muito bacana. O Instituto, durante um bom tempo, não tinha o costume de comemorar. E a gente tinha até uma certa dificuldade por saber como funciona, né? Então, tipo assim, a gente procurava descobrir como funciona no YouTube e tal, mas aí surgiu a ideia, né? O senhor sempre faz as festas e deixa de forma online. Aí o que a gente fez? A gente estendemos, né? E eu acho que isso. Estendemos assim, preparamos uma mesa, o senhor foi falando, a gente foi participando. Então, tipo assim, quase que a gente estava todo mundo junto na mesma mesa. Isso facilitou muito, porque o nosso maior desafio era como funcionaria todo esse desenvolvimento, porque para nós era muito novo, entendeu? E assim, compreender essa questão do memorial e a questão do portal foi tão profundo trazer isso para o Instituto que a gente tem o costume de falar assim, teve o antes da festa e o após a festa. Então, assim, a gente pôde perceber isso na prática, né? E a questão da vontade do homem, toda a dinâmica aí, né, das ofertas, né? O Instituto sempre tem o costume de fazer em nome do ministério em si, e a gente tem rompido muito. Mas, para mim, hoje, um grande desafio, né? Até abrir a Bíblia aqui para compartilhar com os outros irmãos também. Isaías, capítulo 42, a gente usa muito essa passagem para falar sobre prisões espirituais, cativeiros espirituais. A partir do versículo 20 diz assim, tu vê muitas coisas, mas não as observas. Tem ouvidos abertos e nada ouve. Foi do agrado do Senhor por amor da tua justiça, mas antes foi um povo roubado, saqueado. São postos em cavernas escondidas e cárceres, e ninguém há que diz restitui. Então, tipo assim, o povo vê, mas não observa. Eles escutam, mas não ouvem. Então, eu acho assim, não adianta a gente entrar dentro de uma persistência humana para debater com a mentalidade humana. Então, se a gente pensar assim, olha, eu preciso de recursos e de respaldos para trazer essa visão para as pessoas dentro de uma lógica humana, não vai fluir. Porque eles vão até ver, mas eles não vão observar. Eles vão te ouvir, você vai pensar, eles estão entendendo, mas no final nada eles ouviram. Então, tem sido colocado postos em cavernas? Sim. Tem tido uma vida de prisão? Sim. Ninguém diz restitui, porque falta toda essa mentalidade de Sião, né? Muitas das vezes, para estabelecimento do reino de Deus. Bom, verdade. Pessoal, tem alguma dúvida aí? Né? Podemos repetir, eu já tô assim, ruminando, né? Eles falam assim, a vaca ela tem um processo de comer o capim, lançar e fazer esse processo 7 vezes. Eu tô aqui ruminando ainda. Todo esse processo. O pessoal não está mandando, então enquanto isso eu vou conversando com o senhor. Apóstolo, eu espero que essa seja a primeira de muitos, tá? Amém. Eu queria muito, né? Eu sei que a agenda do senhor, assim, é cheia, abarrotada, né? Mas eu queria muito gravar com o senhor voltado para adoração a nível de guerra, sabe? Toda essa pegada, porque, assim, eu sinto uma necessidade muito grande acerca disso. As pessoas fluem dentro de letras, notas musicais. Esses dias a gente estava ouvindo pessoas, né? E estava compartilhando com a Ariel, eu chamo ela de Tioca, né? O pessoal fica vendo aí Tioca, fica chamando ela de Tioca. Mas assim, cantam e tocam lindo, igual um CD. Tem uma técnica fantástica. Mas quando fala da questão assim, reino de Deus e vida de Deus, as pessoas não conseguem trazer esse fluir. Então, assim, eu queria ser que o senhor tem tido toda essa pegada. Apóstolo Éder, a gente fica colocando aqui no prédio, até em Santa Convocação, a gente coloca o senhor e a apóstola tocando, né? Porque a gente consegue sentir Deus nisso, né? Eu sei que isso não é para vangloriar o senhor, mas eu sinto que falta referências que traz o real propósito da adoração, do profético, né? Porque senão se torna algo místico e totalmente feiticeiro. Então tem gente que vive com base
feitiçaria, tem vivido uma vida de feitiçaria pensando que está vivendo profético, tá? Então já deixa aqui o convite. Sim, tá. Bom, Convite só aceito. Show. A gente marca direitinho, mas apóstolo, muito obrigado, tá? Mais uma vez. Que o Senhor Jesus abençoe a sua vida de maneira poderosa, que o Senhor alargue os seus celeiros, que o Senhor faça prosperar todos os seus caminhos, né? Amém. Não só hoje, mas para todos sempre, tá bom? Amém. Eu queria encerrar lá pedindo o Senhor para orar por nossas vidas, né? Todos que estão aí assistindo ou que vão assistir a live, para que Amém. possa ter essa mentalidade de Sião, né? Amém. Pai, eu quero orar pelos teus filhos, declarar, meu Deus, que eles sejam abençoados desde Sião. Que o Senhor possa trazer, Senhor, sobre eles esse desintoxicar de toda a mentalidade grega. Nós repreendemos e arrancamos agora todo o véu da Grécia, toda a prisão da Grécia, toda a manipulação da Grécia, todo o engessamento da Grécia, meu Pai, filosófica que entrou no meio do cristianismo. Que os teus filhos possam agora receber um filtro, meu Pai, para que tudo aquilo que eles ouvirem, tudo aquilo que vem da Grécia seja tirado, tudo aquilo que é filosófico seja tirado, mas que o Senhor possa agora estabelecer a tua justiça e as tuas revelações. Santo Espírito, nos faz mergulhar na verdade. Eu abençoo os teus filhos, declarando que haja manifestação da verdade pura sobre eles e que eles recebam essa ativação. Que a mente dos teus filhos, que a cabeça dos teus filhos agora seja incendiada com fogo purificador. Que eles recebam agora fogo, consumindo toda a prisão e bloqueio dos caminhos da Grécia. Em nome de Jesus, seja destruído, mas que eles vão para Sião, receber das revelações do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Amém? Apóstolo, fica com Deus, tá bom? Mais uma vez, muito obrigado. E que o Senhor Jesus te abençoe. Até a próxima. Amém. Até a próxima. Shalom, shalom. Tchau.